Salve, salve galera! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre independência das 13 colônias. Muito importante, tá? Para a gente entender, por exemplo, alguns aspectos do ponto de vista de como o iluminismo vai influenciar em diversas revoluções aí. Entre elas, a Revolução Americana, conhecida como Independência das 13 colônias. Para a gente falar sobre esse processo, a gente precisa entender alguns antecedentes. Entre eles, a colonização ali do século XVII, tá? Por parte dos ingleses. Lembrando que os pioneiros nesse processo foram Portugal e Espanha, que colonizaram principalmente a América Central, uma boa parte da América Central ali os espanhóis, né? E a América do Sul, aí espanhóis e portugueses, tá? Então, para a gente entender aí. Esse, então, território das 13 colônias ficará na parte do Atlântico, né? Na margem do Atlântico apenas, depois que os Estados Unidos vão se transformar no território que eles são, né? Mas isso é uma outra aula, uma outra história. Nós vamos entender aqui. Processo de colonização. Nós temos dois processos diferentes. A colonização do Centro-Norte e a colonização do Sul. Por quê? Aqui no Centro-Norte, nós teremos uma colônia de povoamento, principalmente com puritanos que vão sair fugidos da Europa, né, por conta das perseguições religiosas e vão ocupar esses territórios, fazendo o quê? Principalmente no norte, ali fundando a Nova Inglaterra, tá? Por conta do clima muito semelhante com o clima inglês, eles vão desenvolver uma agricultura de subsistência com mão de obra livre e assalariada. Olha só, nós já temos aí esse tipo de aplicação. Então nós não teremos uma mão de obra escrava no Centro-Norte, tá? Salvo alguns servos de contrato, mas mesmo assim tinham determinados direitos ali. Em contrapartida, no Sul, nós teremos uma colônia de exploração muito semelhante às colônias portuguesas e espanholas, tá? Olha aqui, por que, senhor? Plantation, lembra que a gente já falou sobre isso na colônia portuguesa? O que é o plantation? Monocultura, mão de obra escrava, produto para exportação. Enquanto lá do Centro-Norte era um produto para abastecimento interno, no Sul você tem grandes plantações, grandes latifúndios para exportação, beleza? Muito semelhante ao que acontecia nas colônias espanholas e portuguesas. Tranquilos? Beleza. Até o século XVIII reinava uma determinada autonomia aí para essas colônias. Todas elas, independente das colônias, tinham suas próprias lideranças eleitas dentro da colônia que falava com o parlamento e com o rei da Inglaterra ali. Lembrando que a Inglaterra já é uma monarquia constitucional, né? Por conta dos ideais iluministas ali, principalmente por conta de John Locke, né? Influenciado nesse processo. Por conta dessa autonomia, essas 13 colônias vão desenvolver o que a gente conhece como comércio triangular. E o que é o comércio triangular? Por exemplo, eles produziam ali rum nas 13 colônias ali. Esse rum era vendido para a África em si, em troco de escravos. Esses escravos vinham até as Antilhas, onde trabalhavam ali na produção de cana-de-açúcar. E desse local, eles pegavam e levavam o melaço de volta para as 13 colônias. Esse comércio triangular visando o abastecimento das colônias e o desenvolvimento interno também. Beleza? Então vamos lá. Também essa questão da autonomia vai fazer com que surjam algumas manufaturas, tá? Para a gente entender aí. Vai haver, porém, uma mudança na política colonial. Por quê? Provocada por conta da Guerra dos 7 Anos contra os franceses, tá? Essa Guerra dos 7 Anos, né, vai ser o primeiro momento onde você vai ter a unidade das 13 colônias em favor de um único objetivo, visto que a Inglaterra não vai interferir diretamente nesse conflito, a não ser financeiramente. Mas quem vai vencer essa guerra serão os colonos ali das 13 colônias mesmo, tá? Isso vai trazer um sentimento de unidade e também um sentimento de vitória, mostrando que tem um poder, um exército que pode vencer um outro exército. No entanto, isso vai criar uma crise financeira para a Inglaterra, que tentando recuperar o dinheiro gasto nessa Guerra dos 7 Anos,
vai impor o pacto colonial, que até então não existia aqui, ó. Existia uma determinada autonomia, não tinha imposição do pacto colonial. E só para lembrar, pacto colonial, a colônia só pode comercializar com a metrópole. Uma série de impostos vão ser impostos, vão ser colocados para essas 13 colônias. Entre os principais aqui, Lei do Açúcar de 1764, né? Lei do Selo de 1765, onde colocaram os selos para sobretaxar vários produtos, entre eles cartas, jornais, até baralho, essas coisas aí. Essa lei do selo vai provocar inúmeras revoltas ali, inúmeros protestos por parte dos colonos, deles queimando o selo ali em praça pública, né? Fazendo com que o rei revogasse essa lei do selo. No entanto, em contrapartida, logo depois vem a lei do chá, onde a Companhia das Índias Orientais teria o monopólio da venda do chá para as colônias, o que poderia, de certa forma, criar uma quebra realmente dos colonos ali, tá? Em decorrência dessa lei do chá, haverá uma grande revolta, né, que vai fazer com que colonos vestidos de índios, né, invadam um barco lá e joguem uma grande quantidade de chá no mar. Um grande carregamento de chá no mar, que vai ficar conhecido como Boston Tea Party. E aí, no fim das contas, isso vai gerar uma repressão muito grande por parte da metrópole, através das leis intoleráveis, onde os acusados vão ser julgados fora do território das 13 colônias, bem como uma grande quantidade de tropas inglesas vão ocupar as 13 colônias, e essas tropas ainda terão que ser, como se diz assim, sustentadas pela população das 13 colônias, além de abrigo, né, dessa população, o que vai mais uma vez criar forte insatisfação, lembrando que já existia um sentimento mínimo de unidade entre eles. A partir de então, nós temos um processo que vai ficar conhecido como processo de independência. Inicialmente, eles vão convocar o primeiro Congresso da Filadélfia, lá em 1774, aonde, de certa forma, eles vão como se assim, enviaram uma petição ao rei Jorge III, dizendo: olha, nós continuamos fiéis à coroa, né? Continuamos aí fazendo parte dessa colônia, desde que você revogue essas leis intoleráveis. O que o rei Jorge faz? Não tem jeito, galera, é assim mesmo, é isso aí, tá tudo certo. Tá bom. Um ano depois, eles vão convocar novamente um congresso, agora o segundo congresso da Filadélfia. É necessário frisar que no primeiro congresso a Geórgia não participou. No segundo, todas as 13 colônias participaram, tá? E a partir de então, começa a ser organizado o processo revolucionário, onde o George Washington vai ficar como comandante das tropas e o Thomas Jefferson vai redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos em 1776. A partir de então, começa uma guerra contra a Inglaterra. Inicialmente, os ingleses levam vantagem nas batalhas. No entanto, né, a vitória de Saratoga vai fazer com que as 13 colônias ganhem o apoio francês e espanhol, que será determinante para a vitória final, que será na Batalha de Yorktown. E posteriormente, em 1783, eles assinarão, a Inglaterra e os Estados Unidos assinarão o Tratado de Paris, onde a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos da América, que a partir de 1887 escreve a sua Constituição de inspiração liberal, tá? Do ponto de vista pensando aí nas ideias iluministas, principalmente do John Locke. Beleza, gente? Então isso aí foi uma breve aula sobre a independência das 13 colônias e a formação aí do que a gente conhece como Estados Unidos da América. Um forte abraço a todos, tamo junto!